texto ficou aí, irmã? Nem comecei a falar ainda. Gálatas, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso de número 13. Amém? Misericórdia. Qualquer coisa, irmãos, tem Bíblia também no aplicativo da nossa igreja, tá bom? Você acha facinho lá, várias versões. Gálatas, capítulo 1, a partir do verso de número 13, lemos assim. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E, na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Amém? Vamos orar mais uma vez? Ore por você nesse momento, para que Deus fale com você. E ore por mim, para que Deus me use para falar com você. Pai, eu oro por aqueles que estão acompanhando essa mensagem à distância ou numa gravação. Eu oro por esses que estão aqui nessa noite, meu Deus. Fala com eles, meu Pai. Apesar da minha vida, apesar das minhas falhas, das minhas limitações, eu peço que o Senhor use a minha vida, de tal maneira que até as crianças que estão aqui nessa noite entendam a Tua mensagem e recebam o alimento do Senhor e sejam edificados, tocados, transformados pelo Teu ensino, pela Tua mensagem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, na semana passada, eu preguei uma mensagem aqui a respeito das promessas de Deus, está lá no meu canal no YouTube. E eu falei a respeito de promessas individuais que Deus tem por cumprir nas nossas vidas. E uma das coisas que a gente meditou há uma semana atrás é que as promessas de Deus na nossa vida estão muito relacionadas ou intimamente ligadas ao chamado que Ele tem para nós. E você entendendo bem o seu chamado, você começa a compreender melhor essas promessas. E organiza a sua vida dessa maneira, porque não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre o plano dEle. Embora tenha muitas e muitas bênçãos para serem derramadas sobre nós, o nosso foco, meus irmãos, nunca está nas nossas bênçãos, naquelas coisas de material que nós vamos receber aqui nessa terra. Como eu disse, a gente recebe muito, é graça sobre graça em todos os sentidos, em todas as esferas da vida da gente. Mas o principal que a gente precisa entender, meus irmãos, é que não é sobre nós, é sobre Ele. E o caminho para a gente entender isso é olhando para o nosso chamado. E nessa noite, eu queria falar para vocês a respeito do chamado individual de cada um. E quando eu falo isso, eu não quero dizer que uns têm chamado missionário e outros não têm chamado missionário, porque o que nós temos insistentemente anunciado nessa igreja é que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Eu não estou falando de você entender que eu preciso evangelizar. Não, todo mundo tem essa responsabilidade missionária. Entretanto, alguns foram chamados para serem especificamente mestres. Outros especificamente apóstolos, outros especificamente evangelistas, outros especificamente pastores, profetas e
por aí vai, meus irmãos. Existem chamados muito específicos, por exemplo, alguém foi chamado para ser um evangelista, mas de repente ele foi chamado para ser um grande evangelista de massas, de ir para um canal do YouTube e tocar uma geração. Outros foram chamados para evangelizar, de repente, na periferia da sua cidade. Você entendendo o seu chamado específico, você consegue compreender uma porção de coisas na vida da gente, e essa mensagem vai clarear um pouco essas coisas para a gente. Toda vez que eu vou pregar a respeito desse assunto, eu gosto de trazer um entendimento de 3 coisas que estão muito relacionadas: a sua identidade, o seu propósito e o seu destino. E o que é a sua identidade, meu irmão, minha irmã? Eu estava ensinando a respeito disso uma vez, eu acho que eu comentei isso com vocês em alguma ocasião. E quando eu terminei de pregar, era um grupo de jovens, e eu ali falando a respeito de identidade, e o pessoal se quebrantando, né, e tal. Uma menina no final pediu para dar um testemunho, e ela foi falar, era algo mais ou menos assim, o testemunho dela. Eu tinha perdido a minha identidade, eu olhando com aquela pena, né. Aí depois, arrumando a casa, eu vi que a identidade estava debaixo do sofá. Ela achou que era o documento de identidade, né. Identidade que nós estamos falando aqui é a resposta para a pergunta: quem eu sou? Você sabe quem você é? Uma vez que você sabe quem você sabe o seu propósito. O que é o seu propósito? Para que eu sirvo? Imagina alguém que nunca viu um avião na sua vida, alguém que veio do século XVIII, por exemplo, para trás, sei lá, e de repente encontra uma espaçonave, ele vai ficar tentando adivinhar o que é aquilo, para que serve aquilo, mas no momento que ele entende, isso aqui é um avião, é uma máquina de voar, ele entendeu a identidade daquilo. Ele entende agora o propósito, para que aquilo serve, e aí você entende o destino. Esse avião agora ele vai traçar um destino, ele tem uma rota a percorrer. Então, quando você sabe quem você é, você entende para que você foi feito, o seu propósito. Você tem um destino a seguir. E como às vezes isso é complicado, meus irmãos, e o quanto isso as pessoas podem ficar perdidas na vida a respeito disso. Pessoas caminhando com Jesus há tanto tempo e tão perdidas a respeito de quem elas são e para que elas servem e, consequentemente, não percorrem a carreira que foi chamada para percorrer. E nesse texto que nós lemos, meus irmãos, nós temos alguns ensinos importantes, a partir do testemunho do próprio apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito do seu chamado. Ele começa aqui, a passagem que nós lemos a partir do 13, ele fala a respeito de como a vida dele era antes dele conhecer Jesus. Ele era um cara que ele perseguia insistentemente a igreja de Deus, a ponto de devastar a igreja. E não só isso, mas ele se destacava dentre os outros da sua religião ali no judaísmo. As outras pessoas da mesma idade que ele ficavam para trás. Ele era um cara bem acelerado, bem dedicado. E aí ele fala que ele era muito zeloso naquilo que ele fazia. Até que um dia ele teve um encontro com Deus. E é interessante porque a gente sabe que Jesus se revelou a ele. Mas nessa passagem ele diz que aprove ao Pai revelar Jesus nele. Ele não só teve uma revelação de quem era Cristo, mas ao receber Cristo, Cristo foi revelado na vida dele. E assim foi o chamado de Paulo, assim ele ouviu pela primeira vez de Deus que ele estava sendo chamado para levar o evangelho aos gentios. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem prestou atenção no texto? Quando foi que Deus separou ele para esse ministério? Mais alguém pegou no texto? Quando foi que ele foi separado por Deus para esse ministério? Pode olhar na sua Bíblia. O irmão Martim está fazendo ali o sinal. Desde antes do seu nascimento. Algumas traduções vão colocar desde o ventre da minha mãe.
Ele foi separado por Deus para esse ministério. Então eu quero que você entenda uma coisa, embora ele só tenha ficado sabendo do chamado dele, naquele momento ali no caminho de Damasco, ele estava pelo menos desde o ventre da sua mãe, já separado por Deus, para aquilo que Deus tinha para ele. É importante a gente entender isso, meus irmãos, para entender que você teve uma vida antes de se converter, mas que desde antes de você se converter, Deus já tinha separado você para aquilo que você seria, para o chamado que Ele tem para você. E a gente percebe, meus irmãos, que no decorrer da vida de Paulo, já existiam ali características daquele que seria o apóstolo Paulo. Quando você vê ele largando tudo para trás e se dedicando exclusivamente para perseguir a igreja, para devastar a igreja, matar os irmãos, um cara maluco, mas você vê esse mesmo traço de perseverança, de até mesmo obstinação no ministério dele lá na frente. Você vê que ele se destacava entre aqueles da sua idade. Olha, Deus estava preparando ele teologicamente, porque dentro da religião do judaísmo, ele teve as bases de tudo aquilo que ele iria usar lá na frente. Porque, meus irmãos, a história não começa no caminho de Damasco. Desde o ventre da mãe dele, ele já estava separado. Embora ele nem soubesse. Embora ele estivesse totalmente perdido de quem ele era, Deus não estava perdido de quem ele era. Ele estava ali, meus irmãos, sendo preparado em todo o tempo para aquilo que ele iria viver lá na frente. O próprio Paulo vai dizer em outra passagem, quando ele fala a respeito do povo de Israel e do chamado do povo de Israel, ele libera para a gente uma afirmação poderosíssima. Ele diz assim, que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Independente de onde você esteja na história da sua vida, Deus fez você de uma determinada forma. E isso aponta para um propósito e mostra para você um destino a percorrer. Semana passada eu dei alguns testemunhos a respeito de promessas de Deus na minha vida. Mas eu olho, meus irmãos, e esse ano eu tenho olhado muito isso, principalmente desde que eu estive lá em Pompeia, naquele treinamento da Universidade da Família, que eu fui obrigado a olhar para algumas coisas do meu passado, e para poder enxergar algumas coisas do meu futuro. E eu vi, meus irmãos, que eu sempre fui o que eu sou hoje. Que eu fui separado, pelo menos, desde o ventre da minha mãe. E que cada coisa que eu fui sofrendo no decorrer da minha vida, Deus escondeu o meu chamado na minha trajetória. E Ele fez isso com Paulo e Ele faz isso com você. Quando eu era criança e quando eu era adolescente, eu juntava outras crianças e fazia ali tipo um clube de detetive, alguma coisa assim, um tipo de Liga da Justiça para sair desvendando mistérios, investigando coisas. E olha que doideira, eu às vezes era o mais novo e os outros me seguiam. E até a adolescência, meus irmãos, eu fazia essas viagens malucas e a galera me seguia. Então, quando o meu pastor, quando eu estava lá com 18 anos, virou e falou para eu coordenar os embaixadores do rei, para ser conselheiro dos embaixadores do rei na igreja, que era o grupo de meninos, uma organização missionária para meninos, foi tão normal eu começar a falar com eles e de repente eles me seguirem para tudo quanto é coisa. Porque na verdade Deus estava escrevendo a minha história desde sempre. Eu olho para o tipo de coisa que eu fazia na escola, para o tipo de coisa que, em cada momento da minha vida, eu paro para olhar e eu fico pensando assim, eu já era quem eu sou hoje. É claro, Deus foi me preparando no decorrer do percurso, mas a identidade, ou seja, a resposta de quem eu sou, eu já estava separado para Ele. E isso não é uma coisa específica para quem é pastor. Isso é algo que está relacionado à vida de cada um de nós. E assim como Paulo, que muitas vezes estava perdido, estava lá no mundo servindo a Satanás,
mas já era alguém separado, entenda, você pode ter se convertido há pouco tempo, você pode ter servido ao diabo muito tempo na sua vida. Tem coisas que Deus escondeu na sua jornada, que dizem quem você é, qual é o seu propósito e o destino que Deus sempre quis para você. Toda vez que eu falo a respeito desse assunto, me vem na mente um cara que eu ouvi muito ao longo da minha adolescência, que é o cantor Renato Russo. Porque para mim, minha opinião, Renato Russo era um pastor, ele não sabia disso. Eu acho que ele não sabia, né? De repente sabia e correu, mas enfim. Quem aqui conhece, talvez concorde comigo. Ele pastoreou uma geração. Talvez nem sempre com as mensagens certas. Você sabe o que mais me dói no coração? Até pedaço da Bíblia ele soltava no meio das letras, a gente fica impressionado. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. A banda mais importante do rock nacional, cantando um pedaço da Bíblia. Como é que é? Monte Castelo? Ele canta 1 Coríntios 13. Ainda, eu imitando a voz do Renato Russo, já cantei um monte, nem aguento mais. Que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos. Chamado pastoral, perdido em uma porção de coisa, com a vida toda torta de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. E infelizmente partiu dessa, sem cumprir totalmente o destino que Deus escreveu para ele, na minha maneira de entender, na minha cosmovisão bíblica. E é fácil a gente entender isso olhando para a vida do Rodolfo Abrantes, que estava muito mais perdido que ele, vocalista dos Raimundos, a banda mais imoral do rock nacional, mais perdida do rock nacional, que falava mais besteira e entendia ali, ele viciado em maconha, entendendo que estava morrendo de câncer. Foram as irmãzinhas da Assembleia de Deus com coque na cabeça, saião, pregar para o Rodolfinho dos Raimundos. E esse homem se converteu, meus irmãos. E tem muitos e muitos anos, deve ter 20 anos já, que esse homem é uma bênção. E eu me lembro de uma frase que ele falou a respeito do Chorão, do Charlie Brown Jr. Irmãos, orem pelo Chorão, porque o dia que ele se converter, ele vai levar uma geração com ele. Chorão morreu sem se converter. Chorão também tinha um chamado pastoral. Tinha um coração sensível para as coisas espirituais. Paulo perdido no mundo, mas escolhido desde o ventre. Você, seja criado dentro da igreja, seja perdido no mundo, talvez tenha alguém aqui nessa noite, alguém ouvindo essa mensagem, que está até desviado da presença de Deus. Você pode estar lá como filho pródigo no meio da lama, cercado de porcos. Deus separou você para algo. E para entender o seu propósito e o destino a percorrer, entenda o seu chamado, entenda quem você é. Essa semana eu estava aconselhando uma jovem da nossa igreja em crise de fé, normal, todo mundo passa por isso. Tenho o meu maior respeito, sempre alguém que procura ajuda nesse sentido, para compartilhar uma dúvida, uma crise, uma tentação, que seja. E ela falando que às vezes ficava passando pela cabeça dela, o que eu estou fazendo aqui, e eu podia estar curtindo a vida lá fora. E quem nunca? E aí eu comecei a explicar para ela, olha, se você sente essa sensação de que tem algo lá fora que você podia estar curtindo e não está, eu preciso te dizer que você está deixando de curtir alguma coisa no reino de Deus. Porque se a gente entende que tudo que Deus tem para a gente é melhor, infinitamente mais do que o que o Satanás está fazendo, é porque você está deixando de viver o melhor de Deus. Está faltando coisa muito séria na sua vida. Se você só tem ambientes que te levam para o pecado, amizades que te levam para o pecado, onde estão as amizades do reino de Deus que você está perdendo do lado de cá, que são muito melhores? A gente precisa ter esse entendimento. Aí eu virei para ela e falei assim, olha, você acha que não passa pela minha cabeça de repente não ser pastor?
e seguir com a minha carreira profissional normal. Poderia, fiz as contas esses dias ali com a Jennifer, está ganhando mais de 20 mil reais por mês. Essas coisas você acha que não passa pela minha cabeça? Claro que passa, cheguei a fazer as contas. Mas será que isso me tenta um pouquinho assim que seja? É lógico que não, você sabe por quê? Eu falei isso para ela, eu sei quem eu sou. Eu cheguei num ponto da minha vida que eu olho e eu sei exatamente para que Deus me fez. Eu sei aonde Ele me colocou, qual é o destino que Ele tem para eu percorrer. E eu quero tudo que Deus tem para mim. E você já sabe? Isso é uma palavra para você também que está como essa jovem que eu falei, com a cabeça às vezes ainda pensando lá fora. Você sabe quem você é. Você já encontrou o seu lugar no reino de Deus. Paulo teve um momento de encontro com Deus, que foi para ele ao mesmo tempo uma revelação do seu chamado. Mas ele também chegou no entendimento de que ele sempre foi o apóstolo. Escolhido por Deus para ser apóstolo. Não foi lá pedir para o pessoal de Jerusalém botar a mão na cabeça dele. Não foi para lá pedir autorização para ser apóstolo. Aliás, as cartas que ele começa, ele normalmente fala, escolhido por Deus. Foi Jesus que me escolheu para ser apóstolo. Precisou da bênção de ninguém. E ele era isso, desde o ventre da sua mãe. Deixa eu abrir um parênteses no finalzinho dessa mensagem. Vocês se lembram na quarta-feira passada que a gente também passou por alguém que é separado desde o ventre da mãe? Aliás, era um bebê cheio do Espírito Santo, o Joãozinho Batista, que era um profeta, né? um feto profeta, um profeta, que quando Maria chegou ali diante de Isabel, grávida, o feto estremeceu e mandou um receba para a mãe. A Isabel já ficou cheia do Espírito Santo, começou a profetizar ali, né? Por que eu estou abrindo esse parênteses agora? Porque a gente vive numa sociedade que diz que os bebês, até determinado período da gestação, não são gente ainda e podem ser assassinados. E tem gente que defende aborto em qualquer critério, porque meu corpo, minhas regras, no momento que a mãe decidiu, matou. Mas a gente que tem uma cosmovisão bíblica, a gente precisa entender isso com muita clareza. E cada vez mais a gente vai precisar continuar batendo nessa tecla. A gente fala muito disso lá no nosso retiro, não é? Mas cada vez mais a gente precisa ensinar principalmente as nossas crianças e adolescentes. A Bíblia está cheia de relatos como esse. João, Paulo, não são uma exceção. Todo mundo é assim. Há um ser vivo ali no ventre de uma mulher, separado com Deus, com um destino a ser percorrido, com uma identidade. E assim como um adulto que é assassinado, está sendo assassinado também. Então a gente precisa entender a gravidade que é o genocídio, que são as políticas de aborto nos países que assim determinaram. Não tem como a gente concordar com essas coisas, tendo conhecimento bíblico que nós temos. Fecha parênteses e finalizando para falar a respeito do chamado. Irmãos, esse ensino sobre o chamado de Deus nos ajuda em duas direções. Ajuda a gente a olhar para os nossos irmãos que estão fracos, a olhar para os nossos irmãos que estão desviados, a olhar para aqueles que estão até lá no mundo. E entender com o coração cheio de misericórdia, Deus separou essa pessoa desde o ventre da mãe. Deus tem um chamado na vida dessa pessoa e essa pessoa ainda não chegou. Talvez você conviva com alguém, talvez você esteja casado com alguém, que de repente dá tanto trabalho, casado com alguém não crente, e você precisa entender o que essa pessoa está sendo, não é ainda aquilo que ela pode ser. Essa pessoa foi separada por Deus desde o ventre da sua mãe. Tudo pode acontecer no momento que ela entender e se abrir, se submeter a esse chamado. E esse ensino também serve para você aplicar em você mesmo, como eu venho fazendo ao longo da mensagem.
Eu estou muito em paz e feliz com o meu chamado. Descubra o seu, fica em paz e siga o seu destino. Ainda que o seu chamado seja um martírio, morrer por Jesus na sua geração, siga em paz o seu destino. Amém? Vamos orar mais uma vez? Vamos colocar de pé. Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor é infinitamente maravilhoso. Obrigado porque no teu amor, o Senhor não faz acepção de pessoas. E o Senhor tem propósito nas nossas vidas. Obrigado por essa revelação, por tudo que o Senhor tem nos ensinado a respeito disso. Nos ensine, Pai, a ser uma igreja que ajuda as pessoas a entender o seu chamado. Nos ensine a ser uma igreja que projeta as pessoas no seu destino. Que cada um de nós seja alguém com um olhar aberto pelo Senhor, tanto para o nosso chamado, quanto para o propósito que o Senhor tem na vida das pessoas. Que o Senhor continue nos conduzindo, que o Senhor continue clareando em nós o entendimento da nossa identidade, dos teus dons e chamados irrevogáveis sobre as nossas vidas. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão com o seu Espírito Santo seja com cada um de vocês, meus irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado pela terra. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Vão na paz.